Esse vídeo aqui é respondendo pergunta de vocês, tá? Então, vamos embora. É basicamente isso que eu tenho a dizer, a não ser... Ah, não, eu tenho que me apresentar, não sou Gabriel Amaral. Você deixa um like aí embaixo, se inscreve aqui no canal, tá? E agora sim, vamos embora respondendo perguntas que vocês me enviaram no Instagram. Eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram. Estou numa época meio sem criatividade, porque normalmente data FIFA eu sei que tem menos notícias. E aí vem os vídeos que eu faço de maneira criativa aqui no canal. E não tá rolando isso. Então, contei com a criatividade de vocês. Vamos lá. Como foram muitas perguntas, eu basicamente vou responder bastante e algumas vão cair na edição, tá? Só avisando. Então pode ser que a sua foi respondida e caiu na edição. Algumas vão ser pessoais, outras sobre Fluminense, mas vamos lá. O Coutinho.Natan perguntou se eu tenho algum arrependimento nesses 8 anos de YouTube. Não são 8, eu tô no 8º ano, né? São 7, tô no percurso do 8. Muitos arrependimentos. Às vezes eu penso se eu poderia ter começado um pouco mais cedo, por exemplo. Mas eu não sei se começasse mais cedo, se ia ter tração ali no início, pra poder eu ter acreditado tanto no projeto. Eu podia ter começado transmissão mais cedo. Era uma coisa que dava pra ter feito. E que é uma muito específica sobre transmissão, eu era pra ter feito as transmissões de casa em 2022. Em 2022, quando meu filho nasceu, quando o Murilo, né, meu primeiro filho, né, nasceu, eu parei de transmitir, eu só transmitia jogos do estádio. Teve uma exceção, que foi o Oriente Petroleiro e Fluminense, que eu não fui pra Bolívia e transmiti de casa. Mas todos os jogos eu transmitia quando eu ia pro estádio. E aí, vem uma fase muito boa do Fluminense, que eu poderia ter aproveitado transmitindo de casa, né, porque eu tava trabalhando, meu filho tinha nascido, mas eu tava trabalhando, e que eu não transmitia porque eu não ia pro estádio. E aí eu não transmitia a despedida do Fred, não transmitia uma ótima fase do Germancano, então, que era uma fase que eu não tava indo pro estádio, mas eu podia ter transmitido de casa. Tá aí um arrependimento, pelo menos. O Felipe Alves fez uma pergunta, que não é aquele Felipe Alves, tá? Esse é o felipealves.ffc. Fez uma pergunta bem boa. Vocês do Jornada que são sócios, e os 3 são sócios hoje em dia, tá? Vão votar no processo da SAF? Cara, não sei a opinião do Fio e do Lessa, se eles vão votar. Sobre o processo da SAF eu vou. Pra presidente eu não sei. E não vou declarar voto, tá? Eu acho que pode ser encarado como campanha e eu quero fazer uma cobertura bem mais neutra pra poder falar assim, de uma maneira real tanto da eleição quanto do processo da SAF. Tenho sido extremamente transparente com vocês. Mas eu, falando por mim, eu vou lá votar sim. O Monteiro Robson mandou aqui. Esperava se tornar o maior canal sobre Fluminense e criar o Jornada, foi ideia sua mesmo? Sobre esperar ser o maior canal, na época eu não sei, cara, eu não tinha muita pretensão disso, porque não existia canal sobre Fluminense. Eu lembro que em um mês e meio eu passei o que era o Fluminense de Madrid. Era o maior canal sobre Fluminense na época, e eu passei, então não tinha muito essa pretensão, porque não era um título, entendeu? E sobre Jornada, sim, cara, foi... o Fio e o Lessa não se conheciam. Eles se sabiam quem um era o outro, assim, mas não tinham muita... Eles não tinham contato de WhatsApp deles, um do outro, dá pra dizer assim. Eu já era sócio do Fio, já fazia o pós-jogo junto com o Lessa e queria diminuir um pouco o ritmo de trabalho que eu tava nas transmissões. Eu fazia tudo sozinho, né? Eu organizava todo o layout, eu fazia... Cara, era uma loucura. Vocês lembram aqui, quem é mais antigo lembra, essas transmissões que tem hoje aqui no canal, eu operava, eu narrava, eu comentava, eu reportava, eu ia pra zona mista, eu ia pra coletiva, eu fazia pós-jogo, era uma loucura. Tava na hora de dar uma diversificada ali e fazer isso crescer, porque quando eu tinha filho, não tinha transmissão nenhuma. Então minha ideia quando eu chamei os 2 pro Jornada foi basicamente isso. O Gabriel Teles mandou aqui. Por favor, volta com o Tricolômetro. Era muito bom. Eu concordo. Eu tenho 2 projetos que eu tenho muita vontade de fazer. Um é de novo, o outro é pela primeira vez. O Tricolômetro, voltar agora de maneira digital, né, virtual. Foi uma ideia legal que eu fiz pra preencher o final do ano de 2019 que não teria jogo e enfim, foi bem legal. Acho que agora a gente já tem uma quantidade muito grande de novos influenciadores, etc, que podem participar do Tricolômetro. E aí eu acho que de maneira digital, acho que pode funcionar. Tá aí. É um pensamento que eu acho que eu vou ter talvez pra durante a Copa do ano que vem. E o Sessão Memória também, mas aí esse eu não tenho mais esperança não. Uma hora o foco aqui vem, eu sento aqui, o último Sessão Memória que eu fiz foi isso. Eu passei 13 horas sentado aqui na cadeira, não levantei pra ir no banheiro, pra beber água, pra nada, só digitando, gravando e fiz. Uma hora bater de novo, eu faço. E aí o Daniel Reifute perguntou, tem planos para o Sessão Memória ou ele já foi de arrasta, né? Eu não tenho planos pra ele, mas ele não foi de arrasta. E o próximo que eu gostaria de fazer eu queria fazer uma trilogia dos tapetões ali, né? Eu fiz de 96, queria fazer de 2000 e de 2013. Acho que desmistificar essa história seria bem importante. A Letícia RCK, que é a Letícia do Jornada, uma das Letícias do Jornada, né? Como se vê daqui a 5 anos? Cara, é uma pergunta que eu tenho me feito mais vezes, tá?
Curiosidade aí pra vocês. E acho que a criação de jornada me trouxe isso. Porque te acaba trabalhando bastante assim e não é uma coisa que eu acho que tenha longevidade. Falando em cansaço não físico, porque graças a Deus eu tenho meu estúdio que é dentro do meu quintal. Então eu não tenho que pegar ônibus, eu não tenho que sair de carro, não tenho que pegar trânsito pra maior parte das coisas que eu faço. Mas psicológico, cara, ocupa um tempo muito grande e eu venho de um tempo muito complicado, assim. Até agosto desse ano, eu tinha transmitido todos os jogos de 2023, todos os jogos de 2024, exceto 2, o Dia dos Namorados, não foi exatamente o Dia dos Namorados, e que é meu aniversário de casamento, foi basicamente pra isso, e pro aniversário de 60 anos da minha mãe. Foram os 2 dias que eu fiquei de fora no ano passado. E nesse ano eu tinha ficado de fora de 2 só também. A estreia, que eles anteciparam a estreia, e eu tava em Santa Catarina, não consegui estar no jogo. E quando eu fui pro jogo no Chile, que aí esse foi a primeira vez que eu tomei uma decisão de não estar num jogo. Então assim, todos os jogos eu tava. Isso é ótimo, eu fico feliz pra cacete de poder fazer isso, mas isso é trabalho também, né? Eu percebi que não teria longevidade no meu ritmo de vida desse tipo de coisa, eu ia endoidar. Ia ter um problema de saúde, ia ter um problema psicológico, alguma coisa assim. Então daqui a 5 anos eu me vejo no Jornada ainda, cara. Eu não me vejo saindo do Jornada, não. Projetos vêm e vão, mas existe Jornada, existe Raiz Tricolor. Acho que é isso. E fazendo de uma maneira que seja agradável. Eu vou ter outro filho agora, né? Uma filha agora também, isso vai me demandar mais tempo. Então são cuidados que eu sempre tomo aqui sobre isso. O Y Fernandes, acho que é assim que se fala, sei lá. SAF com tricolores ou fundo árabe? Cara, eu tenho opiniões bem complexas sobre SAF, tá? Porque, assim, o tal do fundo árabe, eu acho que a gente não aguentaria meia hora de fundo árabe no Fluminense, tá? Fundo árabe, porque assim, gente, árabe é um tipo de pessoa. Árabe não quer dizer dinheiro. A galera tem árabe pobre também, né? Então esse negócio do fundo árabe, a gente acha que o governo da Arábia Saudita tá comprando o nosso time. Então calma lá, né? Mas imaginando que você fale, tipo, de muito dinheiro aqui no Fluminense, é uma outra pegada. A gente não tem a menor hipótese de um time do Brasil passar por alguns tipos, a gente não tem nem tanto interesse assim. De certa maneira, um fundo árabe comprou o Bahia, né? Que é o fundo árabe dono do Manchester City, né? Que é a galera dos Emirados Árabes, e tinha uns negócios meio escusos ali ainda. Eu acho que isso seria muito ruim pra mim, cara, porque eu ia ficar pesquisando isso e a galera ia estar empolgada com algumas coisas. Eu falar, gente, então, aquela refinaria que foi vendida muito mais barato, aquela influência, né? Eu acho que o modelo de SAF do Fluminense é bom, tá? O modelo. Da última vez que eu falei isso, já vieram assim, aí, hein, passando pano pro Mário Bittencourt. Eu gosto quando falam assim, passando pano pro Mário Bittencourt. Não, quando ele te deu um socão... Não sei que socão foi esse. Que é bem assim, gente, eu acho uma merda. Eu não sou a favor do Mário Bittencourt ter cargo nessa SAF. Eu acho isso um conflito de interesses ridículo. Eu acho isso ridículo. Pra mim, isso é um erro crasso que tá sendo cometido. Bem como também ser o principal acionista da nossa SAF, ser o controlador do banco que fez a avaliação financeira. São conflitos de interesse. Ponto. Pra mim, nada vai me tirar isso da cabeça. Pode vir alguém falando assim, Gabriel, mas veja bem, na legislação isso não é conflito de interesse. Pra mim vai ser. Dito isso, eu acho que eu fico muito preocupado com a longevidade das SAFs, tá? Porque eu acho que o torcedor, o natural, na cabeça dele se tornou o seguinte: depois que o time vira SAF, o time fica rico. E o Botafogo tá aí pra provar que não é assim, gente. O Fluminense tem uma capacidade de arrecadação que não vai mudar muito com a chegada de uma SAF. Não vai mudar muito. O Botafogo tem uma capacidade de arrecadação que não vai mudar muito. Existe um teto para as coisas. E eu acho que a capacidade de arrecadação do Fluminense na organização do futebol brasileiro hoje vai passar por isso, de 700, 900, 800 milhões de reais por ano. Então não adianta eu querer que o Fluminense monte um time que custe 1 bilhão por ano, porque tem algum ricaço botando dinheiro. Sabe por quê? Porque uma hora esse ricaço vai parar de botar dinheiro. Isso não é sustentável. O Fluminense não vai durar até a vida desse ricaço acabar. O Fluminense tem que durar pra sempre. Meu filho tem que ver com 45 anos o Fluminense existindo ainda. Então, eu acho que o ideal pra mim de uma SAF, só que é muito difícil ter isso, era alguém botando dinheiro, eliminando dívida, e aí o dinheiro que o Fluminense gasta todo ano pagando dívida, se tornando receita pra utilizar com coisas naturais. Só que é o quê? Basicamente salários. Então, se o Fluminense paga 80 milhões de dívida por ano, o Fluminense teria 80 milhões a mais pra poder gastar em salário e em contratação de jogador. Você elevaria o nosso nível. Dito isso, não vai dar pra competir com o Flamengo arrecadando quase 2 bi. Não, competir financeiramente, que eu tô falando. E, não, mas aí se o comprador da SAF botar muito dinheiro, a gente vai cair no mesmo erro que eu bati tanto lá do John Textor no Botafogo, que era, isso é dinheiro de pinga pro John Textor. 20 milhões, 30 milhões. E a dívida tá com o Botafogo agora. Aí ele saiu da SAF do Botafogo, foi tirado, aquela confusão toda, e tá lá, a SAF do Botafogo com uma dívida imensa.
gigantesca. Eu tenho restrições com essa questão. Acho que no modelo de SAF o Fluminense tá acertando. Agora, o tá acertando dura até a página 2 também. Eu quero ver melhor essa situação toda. O Diogo Fernandes fez pergunta de futebol aqui. 0-1, JK ou EV? Iria com quem pro jogo de volta? Cara, pra mim não existe discussão até agora, dia 4 de setembro, que eu tô gravando isso daqui. Não existe discussão do Germancano, do Everaldo e John Kennedy nesse ano. O John Kennedy não senta na mesa com o Everaldo e Germancano para a temporada do Fluminense, gente. John Kennedy estava no México, pediu pra voltar, aquele desespero todo, etc. O treinador não pediu pra que ele voltasse. O John Kennedy voltou, ele nem aparece nos jogos ultimamente. E não me parece ser, acho que já passou da hora da gente parar de achar que todo mundo a vida inteira, tá todo mundo de sacanagem com o John Kennedy e só ele tá certo em tudo, né? Mas jogo de volta, eu iria com John Kennedy, iria com o Germancano. Tá, pro jogo de volta. Que o Everaldo perdeu já a aura de titular ali que ele alcançou naquela mata-mata contra o Inter. Joga Fórmula 1 ainda? Ele botou F1, né? Mas o Gabriel Anjos perguntou. Tenho jogado um pouco, comprei esse último Fórmula 1. É um viciozinho, né? Mas jogo um GP por semana, mais ou menos, às vezes. O videogame tá lá na sala e eu tenho que trazer pra cá pra fazer a live do Bonox lá no canal 20. Então, eu jogo, mas tenho jogado mais FIFA. O FIFA passado, não o que lançou agora. Vinícius Alves perguntou, vai classificar na Copa Sérgio? Jogo importantíssimo nessa sexta, tá? Temos que ganhar pra poder classificar. Expliquei tudo lá no canal 20. O Monteiro Thiago perguntou, como você pensou no nome Raiz Tricolor? Não lembro. O processo de criação do nome do Canal 20 eu lembro. Canal 20 foi o Fio que deu a ideia. Ele queria Flu Podcast, que era uma bosta, mas depois ele acertou bem no Canal 20. O processo de criação do nome do Jornada eu lembro. A gente ficou muito em dúvida na época. E aí eu falava que queria algo, porque a nossa intenção era um canal só de transmissão, não era um canal de lives igual a gente tem os programas. E aí eu dei a ideia de jornada esportiva, de ter jornada 1902. E acho que o maior acerto, um dos maiores acertos meus foi, além disso, integração do naming rights também. Porque Jornada KTO 1902 é um naming rights que passa batidão, não é? Não parece, tipo, Casa de Apostas Arena Fonte Nova. É um negócio que, te quebra pra poder falar. O Jornada KTO passa batidão, né? Foram bons acertos. O Raiz Tricolor eu não lembro. Não lembro como, cara, que eu criei. O Miguel Klein falou, só o Pitaluga tem ficado no banco, o que levanta dúvidas sobre qual é a real ordem dos goleiros do Fluminense. Não é só o Pitaluga. Fui conferir aqui, o Pitaluga ficou no banco, tá revezando direto, ele e o Vitor Eudes. Talvez o pensamento em relação ao Pitaluga esteja sendo longevidade, né? O Pitaluga tem 22, o Vitor Eudes tem 26. Pra mim, na minha opinião, nenhum dos dois é substituto ideal pro Fábio, não. O Pedro Jordan, sei lá, quais são suas impressões em relação à oposição da próxima eleição no Fluminense? Cara, eu tenho tomado um pouco, eu já comentei bastante, tá, sobre isso. Tenho tomado um pouco de cuidado porque agora eu vou começar a fazer uma cobertura sobre esse processo de eleição. Então é o cuidado que eu vou ter, que eu acho que o pessoal do Jornada também vai ter, tomar um pouco mais de cuidado com as opiniões para não parecer que tá fazendo campanha, entendeu? Mas a minha visão é o seguinte, a oposição do Fluminense fez oposição à atual gestão durante 3 anos, mas não se movimentou para ser uma opção nessa eleição durante os 3 anos. Acho que deu pra entender, né? O Lucas Farias, que é o Luquinhas, né? Que a galera conheceu aqui na transmissão há 3 anos atrás. Escolha um pra voltar pro Fluminense. Orejuela, Felipe Cardoso, Lucão do Break. Ai, difícil. Porque eu ia muito de Orejuela. Mas o Orejuela não joga nada também depois que saiu daqui, né? Eu iria de Orejuela. O Lucão do Break tinha seu valor no entretenimento, mas, gente, não dá. E o Felipe Cardoso é o pior atacante que eu vi com a camisa do Fluminense. O Felipe Cardoso era pior que o Júnior Dutra, tá? Só deixando claro. O Léo Santos perguntou, o Jornada é um projeto com prazo de validade? Vocês irão seguir pra 2026 adiante? Sim, é mais fácil o Jornada ter longevidade do que o Raiz Tricolor, inclusive. O Raiz Tricolor, se eu der na telha de parar com isso aqui, eu paro e acabou. Agora, o Jornada, se eu der na telha de parar com isso aqui, eles vão falar, beleza, você para, a gente segue. Então, o Jornada não. A ideia do Jornada é pra sempre, meu amigo. Pra sempre é muito longe, mas durante muito tempo. O BG Moreira mandou aqui, qual foi o momento mais difícil de sua carreira? Cara, minha carreira não é muito longa ainda, né? Eu me formei tem 9 anos, mais ou menos. Mas acho que eu recém saí da faculdade, um pouquinho antes de fazer o Raiz Tricolor, eu tava praticamente abandonando o jornalismo com 1 ano de formado, assim, é meio bizarro, né? Mas era fato, o mercado tava bem ruim, segue bem ruim ainda no geral, mas os canais acho que dão uma revigorada na parada. Para pensar, hoje no Jornada a gente tem 3 jornalistas. Cara, sei lá,
50%, 50%, mas 30% da cobertura do Fluminense. É uma doideira isso, mas é a realidade do mercado. E acho que, cara, aquela confusão com o Mário ali foi um momento bem complicado, porque eu tive que separar muito bem o que era a minha empresa, o que isso, né, a forma como eu lido com os meus problemas Gabriel, jornalista, etc. O que a empresa lida com os problemas e o que era erro dele e o que não era erro meu. Eu fiz o meu trabalho, ficou provado depois, e ele estava errado. E ele até hoje, inclusive, nunca... A galera às vezes confunde as coisas e tal. Só pra deixar claro, o Mário nunca me pediu desculpa, nunca teve nada disso não, tá? Eu não falo com o Mário até hoje. Falo porque eu tenho educação, então eu cumprimento alguma coisa, mas tem qualquer contato, resenha e etc, não. Até hoje segue isso. Nunca voltou fazendo nada, mesmo depois daquela situação toda do Marcelo, dele, enfim. E ele na época ele sabia na época que ele tava completamente errado, que eu tinha feito um trabalho jornalístico, dado uma matéria que era uma matéria totalmente verdadeira. Mas enfim, nunca rolou nada desse tipo de coisa não. Só que aí eu acho que eu quebro eles, que eu mantenho bem com a minha consciência, quando eu consigo fazer uma análise normal. Eu consigo vir pra cá e falar, cara, gente, apesar de, às vezes, vocês, e aí eu digo vocês num sentido amplo, né, não entenderem, né, tipo assim, quando eu faço um elogio aqui, ó, gente, a gestão Mário acertou nesse ponto aqui, por exemplo, aí já aparece o comentário bem assim, ué, mas o Mário te atacou e agora você tá passando pano. E aí, do mesma forma, o inverso também, quando eu faço uma crítica a um ponto, gente, acho que isso daqui tá errado, o que a gestão Mário tá fazendo. Aí aparece o outro cara, que é o outro extremo, falando, ai, o Gabriel não consegue, só critica o Mário por conta de um problema pessoal e não sei o quê. Eu acho que o maior desafio pra mim foi abstrair os dois extremos. E eu acho que eu consigo quebrar isso daí, e quebro inclusive a própria gestão do Fluminense, que depois daquela situação toda esperava que eu fosse me portar como outros portaram, que é de eu pegar a minha opinião e levar para um extremo, se tornar aquela pessoa que tudo que a gestão fizer, tudo que fizerem lá tá errado, entendeu? É aquele negócio, se contrata um tá errado, se contrata o outro tá errado, e se contrata o que eu falei tá errado na forma como contratou, e é virar esse quase que um personagem. Eu não fui pra esse caminho. E aí dificultou muito a vida de quem queria me ver, né, esquecido na internet. E você que tá aí, sabe que eu continuo dando minha opinião aqui de acordo com a minha visão, na honestidade completa com vocês. Não falto com a verdade com vocês. Eu posso errar, já errei, já admiti, inclusive, quando faço isso aqui no YouTube sem qualquer problema. Mas, no geral, meu amigo, você não vai me ver sendo incorreto com você aí, ou dizendo algo que eu nem concordo, só pra poder ir contra ou ir a favor, candidato A, candidato B, dirigente A, dirigente B. E eu acho que isso ferra eles lá dentro, porque aí aquela ação do Mário foi extrema. Eu não me tornei extremo depois pra justificar aquela ação dele. E claro, hoje em dia, depois de muito tempo, acho que depois eu vou conseguir vencer esse desafio e sei que a maioria de quem me acompanha aqui, quando eu faço um elogio ao Mário, não pensa, ele te acusou, não sei o que, você tá passando pano. Não, a pessoa pensa, caraca, o Gabriel conseguiu deixar um problema que o Mário tem com ele de lado, questão pessoal, e fazer uma análise aqui justa. E da mesma forma o inverso também, quando eu faço uma crítica, tenho certeza que as pessoas pensam, pô, o Gabriel não tá fazendo essa crítica porque teve alguma situação e etc. Tá fazendo essa crítica porque, de fato, ele enxerga isso como um problema. E assim, acho que eu venci esse desafio aqui. O Rod CM botou aqui, porque o X, Twitter, né? Vamos de Twitter, né? Porque o Twitter influencia tanto os nossos torcedores. Eu vejo a opinião deles lá e só fico irritado e triste. Tá influenciando a tua opinião, o Rod. É isso, assim. Lá é um microcosmo. O Twitter não pauta o WhatsApp. Às vezes eu olho o WhatsApp e é completamente diferente as coisas. Instagram, então, é outro mundo completamente diferente. O Gabriel FFC fez uma pergunta que muita gente me faz. Pensa em sair de Rio Bonito, visto que é bem distante do Maracanã? Não é bem distante do Maracanã. Se eu morasse na Barra, você não ia me perguntar se eu pretender sair da Barra, porque é muito longe do Maracanã. Mas alguém da Barra demora mais tempo pra chegar no Maracanã do que eu, no geral. Então, não penso hoje em sair de Rio Bonito, não. Tenho minha casa, tenho minha família, não é uma ideia. Eu vou pouco ao Maracanã também, um dia. É bom, eu ouço podcast enquanto tô dirigindo. O Anderson Martins, a última aqui, é uma pergunta interessante dentro daquilo que eu falei em relação à SAF. Ó. Qual seria a sua primeira contratação na Flu-SAF? Eu buscaria o Caio Henrique pra lateral. Entendeu o que eu falei lá atrás sobre SAF? O ponto, o Anderson deve estar assistindo até aqui e já entendeu a resposta. É que a gente já vai contratar o Caio Henrique. Aí o Caio Henrique vai ganhar 3 milhões, 4 milhões de reais por mês. Aí no ano que vem não tem esse dinheiro extra. A gente provavelmente não fez ter um ótimo time não garante título. Tá aí o Flamengo, por exemplo, não ganhou a Copa do Brasil. E aí pode acontecer de você
ser eliminado em alguma coisa, e aí você não fez dinheiro pra cacete de novo, e aí a gente faz o quê? Fale depois. Não existe depois da SAF, gente. Então, eu acho que a galera tá numa ideia meio complicada sobre SAF, mas enfim. É isso, tá? Vou fazer isso mais vezes? Não sei. Não sei nem, na verdade, se eu vou lançar esse vídeo, mas tá aí. Deu um trabalhão pra gravar. Eu gravei 29 minutos de vídeo. Vou picotar pra poder reduzir. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.